o fraudador ele sempre encontra caminhos, então não é o objetivo final da duplicata escritural, é óbvio que vai dificultar, vai criar uma dinâmica que eu vou explicar um pouquinho, mas em nenhum momento é a garantia que não existirá fraude, isso não é verdade, não existe isso seria meio que uma utopia, falar: "A duplicata escritural acaba com a fraude", não existe isso. Sim, ela cria uma complexidade maior, sem dúvida nenhuma, porque você tem mais visibilidade, tem mais controle, tem uma dinâmica por trás que dificulta ou cria aqui elementos para que as fraudes vão ter que ser muito mais sofisticadas, vai, para dizer alguma coisa, mas assim, assumir ou afirmar que acaba com a fraude, não, sim, não tem como, até porque assim, sempre o fraudador ele é muito criativo nesse sistema. Nós estamos falando de mercado de 10 trilhões de reais, 4,5 trilhões de reais nesse lugar que nós estamos falando aqui, tá? Então, é um mercado, eu sempre brinco, o mercado quando você vai colocar naquela calculadorazinha que você compra no Xing Ling ali, que é aquela de solar, você começa a colocar zero e ela dá o E, não precisa fazer mais conta, porque, cara, o número é gigantesco, é o nosso caso. Aqui quando você tentar colocar 4 tri naquela calculadora, não vai caber. Então, assim, primeiro, eu acho que o mercado é muito grande. Segunda coisa, os bancos, eles, pelo tamanho, pela complexidade deles, eles sempre vão trabalhar numa coisa muito mais massificada e muito mais criando regras muito mais unificadas por uma questão operacional deles. É muito custoso você fazer a personalização do nível de cara que vocês têm de personalizar e tratar clientes individualmente como vocês fazem. Então, eu de verdade, eu acho que é o inverso que vai acontecer. Vocês começarão a ter uma visibilidade maior, talvez de excedentes que vocês não operem hoje, porque não tem visibilidade, porque ele está travado num banco, ele está travado com over colateral, num capital de giro, numa conta garantida que você não vê isso, você vai começar a ver. Então eu acho que a oportunidade é o inverso, vocês começarão a ter uma visibilidade que hoje só as instituições financeiras têm. Estamos aqui no podcast Fomento do Sinfac São Paulo e da Brafesc. Meu nome é Renato Cardilli, sou CEO da Ática, empresário do mercado de recebíveis há 24 anos, vice-presidente do Sinfac. Estamos aqui hoje com o Ivan Pompeu, da CRDC, para falar sobre duplicata escritural, esse novo momento e a visão de futuro da escritural nesse mercado de recebíveis. Bom dia, Ivan. Bom dia, obrigado Renato, obrigado à Brafesc. É sempre um prazer estar falando sobre esse tema, né, um tema que a gente já vem trabalhando há muito tempo. Então vamos lá, vamos para esse bate-papo. Ô Ivan, eu gostaria de começar com os pontos críticos, como a CRDC, operacionalizador desse mercado de registro, entende que possa ter algum gargalo nesse momento. Eu não vejo, Renato, hoje gargalos. Sim, eu acho que nós temos pontos de atenção, que são desafios que estão sendo trabalhados. Eu queria vou voltar um pouquinho ao conceito da duplicata escritural para que quem está assistindo esse podcast ele realmente entenda aonde nós estamos, né? Então vou voltar um pouquinho na história. Esse já é um projeto que tem há bastante tempo, é uma lei, que é a Lei 13775 de 2018. Nós, particularmente, como CRDC, trabalhamos nessa lei intensamente lá atrás, né? A companhia começou em 2015 com esse objetivo de melhorar o ambiente de crédito com duplicatas, então nós estamos aí nessa jornada há mais de 10 anos e com a lei quase, né, completando 10 anos. E muitas coisas evoluíram nessa discussão, com aprendizados inclusive de outros ativos que tiveram obrigatoriedade não de escrituração, mas de registro antes do nosso, por exemplo, cartão de crédito, né, que foi o arranjo de pagamentos, e que todos esses aprendizados trouxeram um nível de amadurecimento para esse desenho da duplicata escritural muito interessante, o que obviamente teremos desafios e coisas que serão que ter ajustadas ao longo do tempo, mas acho que tem muito aprendizado que está sendo trazido para essa nova experiência que é a duplicata escritural. Então, tem duas coisas importantes que quem está assistindo esse podcast tem que entender, eu vou ser bem simples e comparar duas coisas para ficar bastante didática a conversa. Quando nós vamos para o mundo de cartão de crédito, você já tem o que eles chamam de arranjo de pagamentos. O que é isso? Por que chama arranjo? Porque ele é uma estrutura já organizada. Tem vários participantes, o banco emissor, a bandeira, o adquirente. Você tem ali já um organismo que se interconecta e ele funciona. E aí tudo funciona numa forma já muito madura, porque há muitos anos que isso acontece, que é muito diferente da duplicata.
né. E o mundo de arranjo de pagamentos ele já está muito organizado. Quando você vai para o mundo da duplicata, eu vou trazer de volta para o mundo de cartão, existe um papel ali no mundo do arranjo de pagamentos que chama-se adquirente. O adquirente faz outras coisas, mas vou simplificar a vida, mas o adquirente tem um papel muito importante no ecossistema. O que ele faz? Ele conecta a economia real a esse arranjo. Esse é o principal papel dele. Ele vai lá no estabelecimento, ele vai na indústria, ele vai no empreendedor, no prestador de serviço, em qualquer coisa, e ele deixa lá uma POS ou um aplicativo e ele conecta toda a economia real a esse ecossistema. Quando nós vamos para o mundo duplicata, quem é o adquirente da duplicata? Não existe, porque quem emite a duplicata é o próprio cedente. Então você não tinha esse papel. Então a primeira coisa que as pessoas têm que entender é o que é a escrituradora. A escrituradora, ela faz, de novo, guardar os serviços, mas ela faz a mesma função que o adquirente faz no cartão de crédito. Ela conecta a economia real a esse ecossistema que está sendo construído. Então essa é a primeira grande mudança que acontece. Então, sempre quando vocês escutarem escriturador, pensem, o escriturador ele sempre estará trabalhando, conectando e prestando serviços para a economia real. E quando a gente fala da borda, por isso nós chamamos de borda, na borda registro, a borda registro sim se conecta ao mercado financeiro, mercado de capitais e ao mercado de fomento. Então, essa linguagem que vocês, todas as matérias que saem, todo mundo falando, é muito importante que vocês entendam, o que é o escriturador? O escriturador tem um papel muito importante que é conectar a economia real a esse ecossistema que está sendo construído. Esse já é o primeiro desafio. Então, quando você pergunta onde estão os desafios, um grande primeiro desafio é organizar, e aí por isso que tem uma onda de implementação, porque um grande desafio, e aí eu acho que vocês, as instituições financeiras e todo o ecossistema vão contribuir muito para a aceleração desse processo, é você conectar a economia real às escrituradoras. Porque, diferente de adquirente, na escrituração, o sacador, né, que é o cedente, ele vai escolher uma única empresa que ele pode portar depois. Mas hoje, no mundo de maquininhas, ele pode escolher várias. No nosso mundo duplicata, ele vai escolher uma única escrituradora. Então, vocês não, vocês poderão escolher várias registradoras, mas o mundo escriturador se conectará com um único. Então, aquele CNPJ terá uma única escrituradora que trará ele e conectará ele a esse ecossistema. Então, o primeiro grande desafio, respondendo a sua pergunta, será o processo de educação e o processo de conscientização e esclarecimento para que a economia real escolha a escrituradora e essa escrituradora coloque ele para dentro desse ecossistema. Esse é o primeiro grande desafio que nós vamos ter. O Ivan, aproveitando o gancho aí, que você introduziu, comparando a escritural com o cartão de crédito, né? Fala-se muito em trazer a operação fumaça para a duplicata escritural. Você poderia dar um breve relato sobre isso, comparando um produto com outro? Sim, eu vou também voltar um pouquinho eu vou responder o seu fumaça, mas eu vou dar uma voltinha em cima para explicar. Tudo bem. Qual é a segunda grande mudança que nós teremos, que aí vai ficar mais fácil de eu explicar para você essa questão do não performado, fumaça, vamos chamar do jeito que a gente quiser. Do mesmo jeito que os cartões de crédito, a partir do momento que todo esse ecossistema estiver integrado e essa economia real, esse sacador estiver emitindo suas duplicatas escriturais, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar construindo uma agenda eletrônica de duplicatas. Então tem a agenda eletrônica de cartões, nós teremos as agendas eletrônicas de duplicatas. Tá? Então, vocês, né, que são financiadores, compradores de duplicata, vocês vão, a partir de agora, deixarão de pedir para os clientes de vocês XML, deixa eu ver o que você tem para receber. Não, você vai pedir um opt-in de uma agenda, e nessa agenda tem lá tudo que ele tem de duplicatas emitidas ou a emitir, que é um pouco o fumaça. Então, o que será o fumaça? Eu vou falar um pouquinho tecnicamente, mas basicamente você vai criar um efeito na agenda, um efeito futuro na agenda. Então, você tem um contrato, nesse contrato tem X parcelas. Quando a duplicata for emitida, você vem e emite essa duplicata como escritural. Mas você pode pegar
parcelas futuras que ainda não performaram, que ainda não existem, não há nada, e você pode criar um efeito na agenda. Você não está criando a duplicata escritural, mas você cria um efeito na agenda futura, que é de uma unidade de duplicata. Essa unidade duplicata você pode travar em seu nome. Então é assim que surge o Fumaça. Então você vai poder pegar isso, criar um efeito futuro na agenda de duplicatas dele, e isso aqui está legal. Neste dia, a unidade de duplicata é o dia do vencimento disso daí, valor CNPJ dos dois, sacado e excedente, tá? Isso daqui, quando existir, é meu. Você não emitiu ainda a duplicata escritural, mas você já gerou um efeito na agenda futura deste cedente, aonde, quando isso daqui se concretizar, em algum momento aqui no tempo, isso pertence a vocês. Então é assim que vai funcionar tecnicamente com todos os riscos, porque pode não performar, então esses riscos todos Todos inerentes continuam, mas tecnicamente o que se criou e ela vai estar lastreada sempre por um contrato, então nessa unidade de duplicata você sabe que existe um efeito na unidade duplicata que ele está lastreado por um contrato existente, tá? Então sempre vai ter alguma coisa que diga que, legal, isso daqui não é uma duplicata fria, porque senão você está indo para uma duplicata fria. Então você está criando um efeito em cima de um contrato que tem uma performance futura. É assim que é o desenho dessa dinâmica que vai acontecer. Então você vai ter uma unidade duplicata que já tem efeito, você vai ter uma duplicata escritural já existente, que ela pode ser já com uma nota fiscal, já com um instrumento de cobrança, sem os dois, que ela vai sendo populada ao longo do tempo. Então, a grande diferença do que vocês têm hoje para este novo momento é que vocês conseguirão olhar desde a origem. Eu sempre brinco, em vez de ver a fotografia, vocês vão conseguir ver a novela dessa história. Tanto você, então assim, vocês vão começar a olhar esse comportamento das agendas eletrônicas de duplicatas dos clientes de vocês. Ô Ivan, a maior dor do nosso mercado hoje é a fraude, né? Na maioria das fraudes estão a operação comissária. Como você enxerga nesse universo da escritural? Isso vai acontecer uma substituição? Não será mais possível realizar? Como seguiremos com esses sacados que até o momento não sabiam que esse título era negociado e a partir da escritural ele vai saber, porque ele será notificado por isso. Eh, Qual a visão, como player operacional desse mercado, o que deverá ocorrer? Tá, eh, o fraudador ele sempre encontra caminhos, então não é o objetivo final da duplicata escritural, é óbvio que vai dificultar, vai criar uma dinâmica que eu vou explicar um pouquinho, mas em nenhum momento é a garantia que não existirá fraude, isso não é verdade, não existe isso seria meio que uma utopia falar: "Ah, duplicata escritural acaba com a fraude", não existe isso. Sim, ela cria uma complexidade maior, sem dúvida nenhuma, porque você tem mais visibilidade, tem mais controle, tem uma dinâmica por trás que dificulta ou cria aqui elementos para que as fraudes vão ter que ser muito mais sofisticadas, vai, para dizer alguma coisa, mas assim, assumir ou afirmar que acaba com a fraude, não, sim, não tem como, até porque assim, sempre o fraudador ele é muito criativo Sim, sim. nesse sistema. Então, mas eu vou para a sua pergunta sobre sacado e contas ESCO. Tem uma mudança também, né, eu falei no primeiro desafio, que era o desafio do cadastro, que é realmente você conectar toda a economia real a isso daqui, e aí na última ponta da cadeia, que é a ponta liquidação, vai ter uma mudança muito grande acontecendo também na liquidação, né. Eu brinco, eu falo uma frase que ela é simples, mas extremamente complexa, que o sacado ele deixa de pagar para alguém para pagar alguma coisa. Uma super mudança conceitual, e é uma frase super simples, né, mas assim, para nós que estamos no dia a dia, para conseguir, construir isso daqui está sendo um grande desafio, então esse seria o segundo grande desafio, seria a liquidação, porque, o sacado, ele não terá mais que se preocupar para quem ele está pagando, ele tem que se preocupar com o que ele está pagando. Então se eu comprei uma garrafa d'água da não sei de quem é aqui, X, eu preciso pagar essa garrafa d'água. Se o dinheiro está indo para o X, está indo para o Y ou para o Z, na realidade eu nem vou saber. Se for, por exemplo, um instrumento que está sendo criado, que é o boleto dinâmico. Então, uma duplicata escritural pode nascer com um boleto dinâmico, que é um instrumento específico. O pagamento pode ser feito em duas etapas, que a gente chama que um sacado muito grande, ele fala: "Putz, eu não quero ficar pagando para um monte de gente, eu vou pagar para um só", e esse daqui faz o split.
Então se criaram instrumentos para facilitar a vida do sacado e assim ele vai entrar dentro desse ecossistema. Então grandes sacados que não falam que pagam para terceiros, a gente vai mudar isso de uma vez só? Não é verdade, mas eu acho que ao longo do período dessa história e da maturidade, você vai acabar com esse tema de que o sacado não paga em conta de terceiros, porque o ecossistema vai estar tão harmônico que ele não vai mais precisar se preocupar com esse assunto. Essa é a primeira coisa. Então tende a acabar um pouco com essas contas extra, porque o sacado ele vai pagar e depois o ecossistema vai colocar na conta de quem seja ele através de um boleto dinâmico, através de um pagamento em 2 etapas. Tem um projeto do Banco Central que isso é muito mais futuro, que é o Pix dinâmico também, que vai estar vinculado ao duplicado escritural. Então tem todo uma um desenho novo de liquidação para se resolver esse assunto. Sobre o sacado ter conhecimento, a escrituradora, ela também tem um papel importante nesse processo, porque ela vai sempre que houver uma cessão ou qualquer efeito naquela duplicata, ela avisa o sacado, ela tem a obrigação de avisar ao sacado. Seja através de um e-mail registrado, nós vamos criar um portal, existe um portal que já está construído, tá, onde o sacado ele pode entrar gratuitamente e ele consegue ver tudo que tem de duplicata emitida contra ele e ele pode se pronunciar sobre aquilo lá. Pode contestar, pode colocar algum comentário, pode aceitar, então também teremos aí um processo evolutivo aonde o sacado, hoje ele é passivo e ele poderá ser ativo no seu comportamento perante as duplicatas que tenham sido emitidas contra ele. Então também aqui tem uma grande mudança, mais um outro desafio, que é, ao longo do tempo, o aprendizado que o sacado terá, que ele também pode se pronunciar. Então ele deixa de ser uma coisa passiva, e ele fala, pô, o que que é isso daqui? E aí já aconteceu, para ele poder monitorar, ele pode monitorar de fato, ele vai poder colocar numa plataforma lá o CNPJ dele e ver tudo que tem emitido contra ele e monitorar, peraí, isso aqui não estou sabendo, emitiu isso aqui Título contra mim frio. e não sei o que é, e ele pode imediatamente se pronunciar. Então também traremos para o sacado uma possibilidade de ser ativo e monitorar tudo que está sendo emitido contra ele. Ok. Você já acabou respondendo uma das perguntas aqui, que era a experiência do usuário, né? Eh, e a visão do impacto, no crédito e nesse financiamento empresarial? Hoje os bancos não vão muito atrás do título na cessão, no desconto da duplicata, eles preferem uma operação mais estruturada através de uma conta garantida. Você enxerga que a escritural, com esse ambiente e a facilidade na cessão e a diminuição do risco de crédito, esse player entrará muito mais ativo no mercado hoje que é dos fundos e securitizadoras? Eu acho que não, mas é uma coisa muito pessoal minha, porque é um mercado de nós estamos falando de mercado de 10 trilhões de reais, 4,5 trilhões de reais nesse lugar que nós estamos falando aqui, tá. Então, é um mercado, eu sempre brinco, o mercado quando você vai É muito colocar naquela grande. calculadorazinha que você compra no Xing Ling ali, que é aquela de solar, você começa a colocar zero e ela dá o E, não precisa fazer mais conta, porque, cara, o número é gigantesco, é o nosso caso. Aqui quando você tentar colocar 4 tri naquela calculadora, não vai caber. Então, assim, primeiro eu acho que o mercado é muito grande. Segunda coisa, os bancos eles, pelo tamanho, pela complexidade deles, eles sempre vão trabalhar numa coisa muito mais massificada e muito mais criando regras muito mais unificadas por uma questão operacional deles. É muito custoso você fazer a personalização do nível de que vocês têm de personalizar e tratar clientes individualmente como vocês fazem. Então, eu de verdade, eu acho que é o inverso que vai acontecer. Vocês começarão a ter uma visibilidade maior, talvez de excedentes que vocês não operem hoje, porque não tem visibilidade, porque ele está travado num banco, ele está travado com over colateral, num capital de giro, numa conta garantida que você não vê isso, você vai começar a ver. Então eu acho que a oportunidade é o inverso, vocês começarão a ter uma visibilidade que hoje só as instituições financeiras têm. Porque ele tem lá travado a carteira de cobrança simples, ele enxerga toda a movimentação e ele está ali operando aquele negócio. Então, ele já compete, ele já sabe o que tem lá dentro, então não tem novidade para ele sobre esse assunto. Então, assim, eu vejo pelo outro lado, talvez seja otimista demais, mas eu acho que é o inverso que vai acontecer. Vocês conseguirão trabalhar com muito mais cedentes do que vocês têm hoje, porque tem mais visibilidade. Porque os bancos já têm essa visibilidade, gente. Eles já têm instrumentos hoje para terem essa visibilidade. Ah, eles podem pegar um aqui, outro ali? Sem dúvida nenhuma. Mas, e de novo, não dá para operar como opera hoje.
vai ter que ter para prestação de serviço, vai ter que ajudar o cliente de vocês a fazer uma melhor gestão do fluxo de caixa deles. Então, teremos desafios também nesse assunto. Maravilha, Ivan. Olhando todo esse cenário, qual a maior dor e o grau de dificuldade assim que vai ser a barreira para ser quebrada? Eu acho que a maior dor, eu já falei um pouquinho dela, né, é a gente eu de verdade, assim, eu acho que hoje a maior dor que nós temos é colocar essa plataforma em operação, não pela dor da plataforma, mas superar tudo que a gente já superou, as questões de regulação, de Banco Central, de desafios. Eu acho que, assim, o que nós precisamos agora é, de fato, começar os testes. Então, qual que é o cronograma que nós temos hoje? 2026 testes, e final de 26 começar de fato a obrigatoriedade de tombar as carteiras. Esse é o maior desafio, é onde nós temos que focar os esforços e teremos ajustes. É inevitável que você, ao longo dessa trajetória, você vá tendo que fazer ajustes, porque é uma coisa muito nova para todo mundo. Então acho que esse é o maior, não é nem não diria que é uma dor, mas é um desafio que estamos há quase 8 anos discutindo isso, né, já deu, vamos colocar para funcionar. Assim, eu acho que tem um aprendizado enorme, tem um esforço enorme dos signatários, investimentos altíssimos para fazer com que isso funcione da melhor forma possível, e ajustes serão feitos, mas assim, nós precisamos colocar isso para teste. E 26 é o ano disso, então aproveitem a oportunidade de 26 para aprenderem, para testarem também, entenderem essa nova dinâmica que vai acontecer no mercado, essas relações, para que em 27 vocês voem, né? É inevitável que vocês tenham muitas oportunidades a partir de 2027. Gostaria muito de agradecer a você, Ivan, a CRDC, sempre parceiro do Simpac, no nosso podcast 360, e que a conversa aqui foi muito produtiva e espero que ocorra muitas após essa aqui na evolução e no crescimento da escritural dentro do nosso mercado. Muito obrigado, eu que agradeço.